Fala, Vete! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! Mais uma live do Projeto Vete 10K. Hoje com convidado especial, Juliana Franzo, já está na área junto aqui, aguardando para trazer muito conhecimento para vocês, muitas informações importantíssimas relacionadas à nutrição, dieta e o que essa dieta, o que essa nutrição, o que o animal está comendo, o que vai influenciar lá na frente no comportamento. A gente vai fazer essa correlação entre nutrição e comportamento e bem-estar animal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live do Projeto Vete 10K. Eu sou o Felipe Cambruzzi, para quem não me conhece, quem nunca me viu, quem não sabe quem é esse que vos fala, é o Felipe Cambruzzi. Sou médico veterinário, eu ajudo médicos veterinários a ter uma renda de 10 mil todo mês sem precisar se matar de trabalhar. A live de hoje, o tema da live de hoje com a convidada especial Juliana é como a nutrição pode prevenir problemas de comportamento animal. Eu escolhi a Juliana, eu convidei ela, muitos aqui já conhecem e muitos vão conhecer agora. Ela é especialista em nutrição e vai trazer orientações, pontos, é um bate-papo muito interessante, porque muitas vezes o médico veterinário, ele não pensa, ele não lembra de como fazer uma abordagem melhor, mais completa, porque ele pensa muito em técnica, né? Na técnica da faculdade, técnicas que a gente aprende durante a graduação e chega lá no final, no consumidor, por exemplo, que é o cliente, a gente esquece de manejo, de orientações, de conversar com as pessoas, explicar. Então, tudo que a Ju vai trazer hoje aqui, a doutora Juliana Franzo, a gente vai agregar essa parte nutricional, que são ajustes de nutrição, ajustes na dieta, ela é especialista nisso, é a área de expertise dela. A gente vai juntar e vai melhorar comportamentos e vai prevenir problemas e transtornos comportamentais com base na dieta. Então é muito legal a Juliana vir aqui pra gente, trazer essas informações bem legais de nutrição, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui, deixa eu ver que ela vi que ela já entrou aqui. É um prazer ter você aqui com a gente, é uma honra ter você aqui com a gente, trazendo conhecimentos da parte de nutrição. Ela é especialista nisso, ela tem bastante para contribuir com a nossa parte aqui, quem trabalha com comportamento e até médicos veterinários que trabalham em outras áreas e querem se conhecer mais sobre nutrição. Afinal de contas, nutrição e comportamento são tripés, são bases importantes para qualquer transformação clínica, para qualquer diagnóstico, para qualquer tratamento. Sempre precisa saber mais de nutrição e comportamento. Todo médico veterinário precisa saber mais de nutrição e comportamento. Ju do meu coração, por favor, se apresente, diga quem você é, quem é a Juliana, só para a galera conhecer mais sobre a doutora Juliana, o que você faz, qual a sua forma de trabalho. Conta pra gente. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu amo o seu conteúdo, eu gosto muito da maneira que você fala, da maneira que você traz e essa prosperidade, né, que eu vejo que a profissão em si, ela não vem, né, com essa prosperidade da gente ganhar mais, da gente ser reconhecido como todas as outras profissões, né? Então é um prazer estar aqui com você, né? Eu compartilho das mesmas ideias, né, de todo esse caminho que o veterinário pode trilhar e abrir os olhos, né, dos nossos colegas para que a gente consiga passar para eles também esse sucesso que a gente teve na profissão, né, que eu acho muito incrível isso. Eu sou Juliana Franzo, eu sou de Campinas, eu atendo em Campinas e eu atendo também nutrologia online, tá? Há mais de 10 anos eu sou médica veterinária funcional e preventiva. Então eu trabalho muito hoje com modulação intestinal, com alimentação natural, com transplante de microbiota intestinal e toda essa parte de prevenção via nutracêuticos injetáveis. Então eu trabalho bastante com isso. E hoje eu sou mentora de mais de 400 alunos. Eu tenho mentorias tanto de alimentação natural, tenho curso de medicina funcional e preventiva, tenho imersões de modulação intestinal, então tenho várias mentorias, vários grupos de estudo também rolando de vários alunos. Então, assim, estou aí para dividir conhecimento, né? Eu falo assim que a gente tem que sempre transbordar na vida do outro, né? Falo que eu cuido das minhas meninas, né? Nada contra os meninos, mas eu falo que sempre as minhas alunas é sempre mais, né? Então, assim, sempre minhas turmas têm 1 ou 2 meninos, mas as minhas meninas são as que mais estão ali, né? Então, legal. É um prazer enorme. Legal e vamos falar de nutrição no comportamento, né, Fê? Bom demais. Falando desse público, né, do público feminino, público masculino, os veterinários e as veterinárias, aqui a grande parte é mulheres também.
E eu vejo isso como um lado muito positivo, porque as mulheres elas ficaram muito excluídas durante um certo período, tinha muita preconceito das mulheres em áreas de grandes animais, por exemplo, ainda tem muito hoje, e do comportamento também tinha, e hoje não tem mais. Hoje as mulheres estão dominando, elas estão entrando no mercado. E o que eu vejo que é legal, Ju, e provavelmente acontece aí com você também, eu falo muito de empreendedorismo aqui, de como que o veterinário pode ser reconhecido, pode ganhar mais. E as mulheres, elas tinham muito medo lá atrás, no passado, né, de ter o seu próprio negócio, de fazer à frente, de ter independência financeira, de não precisar depender do marido. Então é muito bom, é muito positivo, eu vejo com bons olhos as mulheres fazendo parte cada vez mais do comportamento, e que bom saber também que da nutrição, né? Isso é muito legal. E os homens também, eles têm uma força importante, só que eles não ficam esquecidos, né? Eles entram nessa junto com as mulheres para se desenvolver, e sempre os dois juntos, né? Nunca só homem, nunca só mulher. Que legal. Ju, olha, o motivo de eu ter escolhido a Ju, porque a gente tem as mesmas visões, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. E a gente pode compartilhar com você, Vete, que está começando agora, que está na graduação ainda para começar do jeito certo, ou você que já se formou, ou você que está formado há 20, 30, 40 anos, que quer se recolocar no mercado de trabalho, e tem essas duas áreas, essas duas vertentes, que é nutrição e comportamento, como fonte, né, como um apoio, como uma oportunidade, uma visão de voltar para o mercado de trabalho. Ju, eu vejo muitos veterinários, como eu falo muito da questão da valorização e do reconhecimento do veterinário, eu ouço muito os veterinários reclamarem para mim todo dia, virem contar os casos, né, do plantão que ganha pouco e sofreu burnout, depressão, problemas psicológicos, e teve que abandonar a medicina veterinária. Então essa é uma oportunidade de voltar. Eu vejo muitos veterinários voltando hoje para a medicina veterinária. E que bom que você está aqui. Eu te escolhi justamente para isso, para a gente poder contribuir cada vez mais com o colega, para que ele consiga ter mais valorização, que ele consiga ganhar cada vez mais, porque quanto mais conhecimento ele tem, mais ele consegue agregar valor. A relação... Empoderamento da carreira também, né, Fê? Eu vejo isso com muito bons olhos, né? Porque durante muitos anos também eu fiquei estagnada na carreira. E eu fazia uma coisa que não foi nada positiva para mim. Eu reclamava muito. Ai, porque não paga? Ai, porque o tutor reclama? Ai, por quê? Então, o que eu atraía sempre para mim? Reclamações, clientes que não queriam pagar ou pagavam injuriados, né? Tipo, vai pagar aquela energia do dinheiro ruim. Ai, mas que caro, não sei o quê. E até que um dia eu acordei e falei, peraí, se eu continuar pensando assim, o que vai chegar para mim? Pessoas que reclamam, pessoas que não estão satisfeitas com o meu trabalho. E eu acho que tanto o lado de comportamento como o lado de nutrologia é uma especialidade que, quando você começa a exercer a especialidade, o próprio tutor e os outros colegas começam a te respeitar de outra maneira. Começa a ter outros olhos para você. E aí, o que aconteceu, né, na minha transição de carreira também? Eu era uma clínica geral, eu falava assim que... a Ju é melhor, bonitinha. O que eu via muito era o quê? Que eu mesma me enxergava totalmente derrotada, totalmente fracassada, né? Então, assim, olha que legal a Pri falando, quando a Ju apareceu na minha vida, quando eu queria desistir de ser vet. Então, isso acontece todos os dias. Quantas vezes eu pensei em desistir? Né? Até que eu comecei a me mudar. Quando eu mudei, as coisas começaram a acontecer, os clientes começaram a chegar, clientes que valorizam o meu trabalho, clientes que saem de outras cidades para passar comigo, clientes que vão em outros veterinários, às vezes numa emergência, e depois eles me chamam, eles falam assim, mas eu preciso passar com você para ter segurança, não é nem antiético, nem nada, para ter segurança do que eu estou fazendo, porque a sua visão é outra. Então, a gente tem que ser um médico veterinário insubstituível, né? Aquele que a concorrência é irrisória, entendeu? Então, hoje a concorrência, ela não me atinge, mesmo porque, assim, tem pessoas que vão gostar do meu jeito, tem pessoas que não vão gostar do meu jeito. Tem gente que vai gostar do Felipe, não vai gostar de mim, e vice-versa. E tá tudo bem. E quando eu comecei a entender isso, as coisas mudaram. Por isso que hoje eu digo que há um movimento de empoderamento dos veterinários que passam comigo, que são, né, que são meus alunos, e eu vejo que acontece isso com os seus também, né, Fê? Eu vejo, às vezes, você colocando o testemunho dos alunos, né? Esse empoderamento da carreira, gente. A gente tem que entender que a gente estudou tanto quanto um médico.
né? Que a gente, às vezes, faz mais esforço que isso. Então, por que que a gente tem que atender de pijama cirúrgico sujo, né? Com aquele croque encardido, né? Porque compra o croque branco e aí deixa até encardir, né? E aí, para quê? Para ficar reclamando que ganha pouco no plantão, né? E aí, quando você atende um paciente com um jaleco bem alinhado, um salto alto, ou você vai fazer um atendimento de comportamento, com uma roupa mais adequada e tudo, gente, muda tudo. Muda tudo e muda a sua mente, porque você começa a trazer prosperidade. E esse movimento é muito incrível, né, Fê? Você falou uma coisa muito, muito legal, Ju, muito importante, que é a nossa mentalidade. A partir do momento que a gente ajusta isso, e é fácil de fazer. Às vezes a gente pensa, o veterinário pensa que ele é imutável, ele nunca vai mudar, ele vai ser sempre assim, nasceu assim, vai morrer assim. Mas é simples, é coisa de pensamento mesmo, de ajuste, né? Eu falo que é mindset. A hora que vira a chave do mindset, mudou o mindset, é metanoia, gente, é uma mudança de mente. Só que tem uma hora que faz assim, ó, e aí, ok. E uma coisa leva a outra, tá tudo interligado. E quando é legal que você fala isso, porque parece uma coisa difícil de fazer, mas não é simples, né? E quando a gente começa a dar desconto, por exemplo, para os clientes, o cliente pede desconto, eu dou desconto, eu abro eu falo, tudo dando desconto para trazer mais clientes, para atender todos os clientes do mundo. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. E aí fica um negócio complicado, complexo, né? Porque não tem posicionamento, atrai esse tipo de cliente que quer desconto. E esse mesmo motivo que atraiu, o mesmo motivo que atraiu esse cliente, que é o desconto, vai levar ele embora, porque ele vai ver outro veterinário que vai dar desconto também, ele não fideliza. Então a gente começa a atrair esse tipo de pessoa, esse tipo de público, esse tipo de cliente que só pede desconto, que só vê, só quer reclamar, e a gente muitas vezes entra nessa noia também deles, né? Porque não tem como se a gente não tiver isso bem instalado, uma inteligência emocional para lidar com isso, a gente começa a absorver essas coisas negativas do ambiente e atrai cada vez mais pessoas assim. E a gente se relaciona com veterinários que só reclamam também. Só reclamam, gente. Eu falava assim, tinha uma época que eu falava assim, eu encostava no veterinário e começava, porque a profissão, porque é uma droga. Eu falava assim, nossa, eu vou largar veterinária, gente, porque veterinária é uma bosta mesmo. Eu pensava isso. É isso. E aí eu comecei a entender que aquilo começou a virar de um jeito, porque o que você falou, você começa a atrair pessoas que só reclamam, que não querem pagar pelo seu serviço, que não te valorizam, que olham para sua cara e falam, será que ela tá falando é verdade mesmo? Né? E uma vez que você deu desconto para esse cliente, nunca mais ele vai pagar a sua consulta cheia. Nunca mais. Põe isso na sua cabeça. E tem uma coisa que leva muito a gente fazer isso. Primeiro, é o medo. Né? Então, a gente tem como crença limitante, e se eu não conseguir o dinheiro para pagar as minhas contas? Olha que pensamento pobre, gente. E se eu não conseguir dinheiro para pagar as contas? Né? Não é para abundar, não. Você pensa para pagar as contas. Então, eu preciso atender todos os clientes do mundo, nem que seja para dar desconto, para cobrar barato. E se esse mês não der bom e, tipo assim, a agenda estiver vazia? E é esse tipo de crença limitante que faz você dar um monte de desconto desnecessário. A hora que você vê, você tá falando assim, né? Você não, porque eu não faço mais isso. Você já tá chegando, a dona Maria chega, quanto que a consulta é 210, mas pra senhora eu faço 170. Eu já vi amigas minhas fazerem isso, gente. Veterinária falou assim, a minha consulta, às vezes eu ligava e falava assim, eu preciso de uma consulta a domicílio sua, porque eu não tenho como ir. Quanto é? Minha consulta é 250, mas pra você e esse seu cliente, eu posso fazer 170. Eu falei, quem pediu descontos? Fulana? É o medo. Então, tem tudo a ver com medo. Entra no ciclo. Entra no ciclo. Enquanto a gente não quebra, gente, eu mereço. Eu trabalho, eu sei fazer direitinho, eu estudo, eu busco. Eu me formei para isso. Essa é a minha profissão. Eu entrego com amor, eu entrego meu over delivery, né? Tipo assim, eu tô aqui. Hoje eu fui para a clínica orando assim, Deus, me faça produtiva, mas mais que isso, me faça entregar mais. Me faça eu entregar o meu máximo para aquele tutor que está ali, para aquele paciente que está ali. Agora, se você não está entregando, ajusta a sua entrega primeiro. Porque senão você nunca vai se sentir merecedor. Né? Enquanto você não ajustar a sua entrega, putz, eu estou entregando meia boca. Eu estou atendendo por R$100, mas aí eu desmotivada, eu faço uma consulta meia boca.
Por isso que eu sempre falo, gente, não interessa onde você estiver, no plantão de R$ 100. Eu já falei isso para uma aluna minha muito claramente. Ela estava brava, mal-humorada de ir no plantão. Eu falei assim, você não quer fazer o plantão? Você pede demissão. Agora, se você tá lá e se você vai fazer esse plantão, você vai dar o seu melhor. Porque toda hora tem alguém te olhando, gente. E é aí que você vai se desenvolver. Quando você entregar, mesmo que for por R$ 100, gente, aquilo vai ter uma sensação de plenitude. E as coisas começam a acontecer. Não dá para pegar. Aí vou cobrar R$ 70 só essa consulta. Aí fica com cara de bosta pro cliente. Ou então fica lá no cliente falando, ai, que saco, eu tô cobrando R$ 70. Vou fazer a consulta em 20 minutos. Aí faz correndo. Né? Tá tudo interligado, né, Ju? Tudo interligado, porque daí esse tipo de atendimento, a pessoa fica com cara de bunda lá também, ela reclama, ela sai reclamando, e aí você se sente inútil, porque não resolveu, porque não ajudou, porque a pessoa te tratou mal. É tudo uma coisa, tá ligado? Não tem como você atender mal uma pessoa e ela te tratar bem de volta. É reciprocidade. Isso. Por isso que a entrega tem muito disso, né? O over delivery, entregar valor, entregar o que o cliente precisa, que é resolver o problema, mostrar ali empatia, que você está ali para resolver literalmente o problema dele. Você não está ali pelo dinheiro dele. Ele tem que perceber isso, né? Ele tem que perceber que você está ali para gerar resultado, não pelo dinheiro dele. Exato. O veterinário muitas vezes eu vejo um erro. E a gente precisa entender isso, né, Fê? Porque eu vejo uma vertente muito 880. Eu vejo aqueles veterinários que querem pegar todos os bichos na rua, querem fazer caridade para todo mundo. E a gente tem que entender o seguinte, a gente trabalha por amor? Trabalha. Todo mundo escolheu a veterinária porque amava fazer isso, gostaria de fazer isso, tá? Porém, você está trabalhando, então você tem merecimento daquilo que você está gerando. Ou seja, se eu gero solução, eu preciso ganhar dinheiro, porque o mundo é movido a dinheiro. Então não tem essa, eu vou cobrar baratinho porque eu amo aquele cachorro, porque eu amo aquele cliente. Não é assim. O seu tempo custa. O tempo que você está dentro daquele consultório custa. Aquele consultório custa. Mesmo que você alugue um consultório, mesmo que você não alugue, seja seu. Você tem que colocar na ponta do lápis, gente. Quanto custa isso para mim? Ah, mas a clínica é minha, para mim não custa nada. Custa! Porque você tem que fazer os seus custos, dividir pelos dias, dividir pelas horas. Não sei fazer isso. Contrata alguém de gestão para te dar uma consultoria. A gente tem que saber os nossos limites, né? Muito veterinário não sabe fazer conta. Então, a gente tem que saber os nossos limites, né? Então, eu vou fazer, qual é o meu valor? Ah, putz, aí sabe o que você descobre, gente? Que a sua consulta, no mínimo, custa R$ 100 a sua hora. No mínimo. Engraçado, para a gente ter noção mesmo, como veterinários, converse um dia com um médico, por exemplo. Aí você vai ver quão abaixo você está realmente do valor, cobrando abaixo, você deveria estar cobrando muito mais. O médico, é só olhar para a cara dele. Quando você fala que o plantão, você ganha R$ 100, 150, e ele fala que ele ganhava há 10 anos atrás R$ 1.000, o plantão dele está desatualizado. E aí, há 10 anos. Aí o veterinário fala, que eu já vi vários médicos falando isso, assim, quando eu falo para ele, sabia que o veterinário ganha R$ 100, 150 para fazer um plantão? Ele, o quê? Meu Deus, é só olhar para a cara do espanto do médico. Do médico. Quando você conta, ele choca. Então, assim, o veterinário, ele não faz conta. Você falou tudo, assim, o veterinário não gosta de fazer conta. E tem a ver com essa coisa de cobrar, de saber precificar, saber entregar. Tem a ver com merecimento, igual você falou. Merecimento de merecer, saber que o veterinário precisa entender que ele merece aquilo. Pensa, né? Quantos anos ficou na graduação, quantas noites perdidas, quantas festas que deixou de ir na graduação só. Sem contar depois de formado. Depois de formado também tem as responsabilidades, a carga. Aí vem mais pressão, cada vez mais pressão. Quem faculdade, então? Eu não paguei, porque eu fiz na Unesp, mas assim, quem pagou? Tá surreal o valor de uma faculdade hoje. Tá uns 3 mil, acho, o valor de uma graduação. 3? Hoje, né? A última que eu vi tava 6 mil. 6? E nem era uma faculdade assim. Então, a gente precisa colocar tudo isso na ponta do lápis, né? E assim, a partir do momento, eu me formei agora, eu não sei nada, eu peguei um plantão de R$ 100, mas é só R$ 100? Pegou, assume. Entendeu? Assume e vai de coração aberto. Eu vou lá porque eu vou aprender, porque eu não sei porcaria nenhuma. Então, eu vou lá, eu vou aprender, eu vou ficar de olho em tudo, eu vou crescer como profissional. Gente, eu já fiz plantão à noite, noturno, porque eu queria aprender, gente. Para ganhar R$ 120
R$ 20. Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria estar lá no meio, eu queria ver como é que estava funcionando a internação. Isso depois de velha de formada, viu, gente? Depois tipo assim, 10 anos de formado, falei, nossa, eu tô tão longe de plantão, né? De emergência, deixa eu fazer uns plantõezinhos aqui para aprender, para ver gente, para ver novas condutas, entendeu? Porque você tem que se colocar numa posição de humildade também, entendeu? Às vezes eu ia contratar alguém, porque eu tinha clínica também. Ai, vai me pagar só isso? A pessoa tinha acabado de pegar o CRMV na mão, não sabia não. Eu falei assim, eu vou te pagar para você aprender comigo, para eu te formar, para você atender o meu cliente. E a pessoa, ai, mas só isso? Eu falei assim, pode ir embora, porque se você não está satisfeita, vem alguém que esteja. Então, assim, coloca uma posição de humildade. Se eu topei fazer aquilo, eu vou aprender. E com certeza, se você entrega com qualidade, com solução, daqui a pouco você já está se destacando. Porque eu falo assim, gente, tem veterinário tão ruim, a maioria está tão ruim, que se você fizer 10% a mais, você vai se destacar. E você não vai mais. Concorrência porque tipo assim, o básico não está sendo feito, né? Se você faz o básico bem feito, que é pontualidade, cordialidade, entregar realmente o mínimo, resultado, né? entregar valor, fazer o over delivery, fidelizar esse cliente, nossa, você já se destaca, você já vai lá para um destaque. É muito interessante isso, né? A gente conversar e falar sobre isso, porque muitas vezes o veterinário, são alguns ajustes, eu sempre falo aqui dentro do treinamento de verticão, que são alguns ajustes que a gente faz, algumas habilidades que ele precisa desenvolver, que ele não aprendeu na faculdade, porque a faculdade, ela ensina uma profissão, ela não ensina o médico veterinário a ganhar dinheiro com aquela profissão, ela nos ensina a ser médico veterinário, uma técnica tal, específica, mas não ensina a gente a se desenvolver, crescer, prosperar. E aí, é triste, é isso, é bem triste. Comentou aqui. E aí a gente entra pro mercado de trabalho despreparado, aí vem insegurança, vem o medo, aí quer fazer o desconto, porque tem medo de perder cliente, tem medo de não conseguir pagar a conta, vem tudo, é uma bola de neve, é o que você comentou aí. E tem oportunidade, né, Ju? Tem oportunidade no mercado. Não tem a concorrência, ela é desleal em alguns sentidos, ela é desleal em alguns setores. Por quê? Porque o veterinário ele fica preso ali, tapa o olho, ele fica fechado naquela única oportunidade, naquela única exclusiva oportunidade que ele acha que é só aquilo, que é só clínica, que é só plantão, que é só cirurgia. Ele não vê outros leques de outras possibilidades, de uma especialidade, né, de uma área que é subnichada, é um nicho menor, que nem os médicos veterinários não estão olhando. E aí tem demanda, sim, porque é pet, cada vez mais cachorro no Brasil, e a oferta é baixa, poucos veterinários atendendo. O veterinário ele tem medo de entrar nessas áreas, a nutrologia é uma delas, e comportamento é outra, porque ele vê poucos veterinários trabalhando ali, e aí ele acha que é ruim, mas é bom, porque não tem concorrência. Muito bom, né, Fê? Não tem oferta, tem pouquíssimo. Nossa, comportamento mesmo, Ju, é escasso demais, Exato. Por isso que eu desenvolvi. Gente, quem que é de comportamento que pode me ajudar, eu indicar um cliente, porque antigamente as pessoas falam assim, você conhece o adestrador? Eu falei, não, eu conheço um médico veterinário comportamentalista que eu queria que você passasse, entendeu? Meu sonho é ter alguém que trabalhasse aqui comigo, entendeu? Por quê? Por que eu vou indicar alguém que nem é formado, que nem é da profissão, para cuidar do cachorro dele? O veterinário, hoje, ele se obriga a indicar um adestrador, porque ele não tem um parceiro comportamentalista, mas ele prefere muito mais um comportamentalista. E o tutor também vai preferir um comportamentalista do que... nada contra, mas também é igual a gente... É só pensar assim, a gente quando vai no médico, se tiver um médico e um enfermeiro, nada contra o enfermeiro também, mas qual que a gente vai preferir? O especialista, o médico estudou mais. Você sabe a fisiologia, você sabe a anatomia, você sabe, inclusive, que a nutrição altera o comportamento. Né? Sabia? Vamos entrar no assunto agora, né, Pedro? Depois tem um monte de papo, né? Vocês sabiam que a gente tem uma ligação muito forte do que o paciente está comendo para o humor dele? Vocês sabiam que o que aquele cachorro ele interfere, tudo que ele come interfere no humor dele. Por exemplo, outro dia eu atendi um cachorro que ele era muito mal-humorado. Ele foi adotado já adulto, e ele mordia todo mundo, inclusive a dona nova, né? Mordia. E aí, o que aconteceu? Esse cachorro comia ração. Lembrando que eu não estou falando mal de ração, tá, gente? Mas ração, querendo ou não, é um alimento industrializado, um alimento ultraprocessado, que é muito prático, sim, balanceado, tudo certinho lá.
Porém, é um ultraprocessado. E quando ultraprocessados entram no nosso organismo, a gente tem uma formação da microbiota lá, dos bichos da barriga, né? E como a gente já sabe, 90% da serotonina e da dopamina são produzidas no intestino. O que aconteceu com esse paciente? Chegou para mim, vamos passar para alimentação natural? Vamos. Passamos para alimentação natural, no retorno ela vira assim para mim. Nossa, Ju, ele parou de morder. Ele acordava mal-humorado, já vinha mordendo a gente, brigando com a gente, agora ele nunca mais mordeu. E outra coisa, ele acorda a gente já, tipo assim, brincando. Ou seja, aquele paciente, ele mudou da água pro vinho, porque a gente mudou a alimentação dele. Porque a gente deu uma alimentação mais viva, mais, né? E a microbiota começa a mudar. Interessante isso, né, Fê? Cara, é muito, muito, muito. É só a gente não precisa nem... Quem não é da área, por exemplo, é só pensar em você mesmo. No que você, por exemplo, assim, o que você comeu hoje, o que você comeu ontem. Qual o seu humor hoje, qual o seu humor ontem? Como que você estava? A disposição física, muda tudo, né? Então, nossa, o que a gente come faz total diferença. E faz total diferença não só no humor, mas no comportamento em geral. Um comportamento leva ao outro. E o que você falou, por exemplo, ali da ração, por exemplo, né? A diferença de uma ração que ela é ultraprocessada, ela é disponibilizada, o manejo, falando de manejo, né? Tem tudo a ver com comportamento isso também. A composição, a disposição, a dinâmica alimentar que é colocada para os cães todos os dias, né? Por exemplo, sempre à disposição, o tempo todo ali, altamente palatável, altamente concentrada, com aditivos e etc., conservantes, e aquilo ali, da forma que está sendo ofertado para o cão, atrapalha o comportamento do ponto de vista de manejo, porque o cão não precisa mais forragear, ele não precisa mais ir atrás do próprio alimento, ele não precisa farejar, ele não precisa se movimentar, está tudo ali disponível, a ração saindo pelas bordas do pote. Sim. Então, tudo isso influencia no comportamento. Super alimentado. Super e aí alimentado. O tutor ainda chega e fala para você assim, ele é tão enjoado que ele não está mais querendo comer a comida. Ô, lindão ali atrás. Esse é o Robin. Então, assim, realmente é isso, né? Super calórica as rações, né? Aí o tutor fala, ele tá enjoado. E às vezes ele não tá enjoado, ele está super alimentado. Né? E para você ter uma ideia, isso que você estava comentando, né, da nossa própria, do nosso próprio humor, né? Ontem o meu filho comeu queijo e ele tem um pouco de intolerância à lactose. E assim, deu uma diarreia nele daquelas, né? Aí à noite teve uma festinha aqui de ovo da Páscoa, sabe? Daquelas coisas da Páscoa. Eu falei, meu Deus do céu, não vai me comer mais lactose. Hoje, aí ele comeu um ovinho desse tamanho assim. Hoje ele acordou super mal-humorado, super indisposto. Eu nunca vi o meu filho falar que não queria ir no futebol. E hoje ele falou que ele não queria ir no futebol. De tanto que a microbiota mexe. Eu falei para ele, você precisa arrumar sua alimentação. Você não pode mais ficar comendo chocolate. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa acontece com os bichos. Aqui em casa, todo mundo come alimentação natural. E esses aqui, a alimentação dos meus gatos, elas têm 90% de proteína de origem animal. Então, assim, ele é um carnívoro estrito. Então, mesmo assim, agora eu mudei para apartamento. Eles deram até uma engordadinha, mas foi uma engordadinha muito básica. Se fosse com ração, eles já tinham virado uma bolota, né? E a grande questão vou te perguntar agora, né? Tem a ração premium, a ração super premium, que são as de mais qualidade. Mas mesmo assim, a grande questão da ração eu acho que a grande sacada ali é a matéria-prima, da onde que veio, né? É uma matéria-prima, por exemplo, ela pode trazer outros malefícios também, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olha só, tem muita diferença entre rações hoje, né? Então, hoje a gente já é possível nós acharmos rações no mercado, porque eu sei, gente, que a alimentação natural, às vezes, ela não é prática. Às vezes as pessoas têm um estilo de vida muito corrido, né? Então, hoje já é possível a gente achar no mercado rações que sejam grain-free. Eu sempre brinco, sempre falo assim, que grão não é comida de cachorro. Então, milho, soja, arroz mesmo, né? Que muita gente acha que a alimentação natural é arroz, frango e cenoura, né? Então, assim, não são alimentos de cachorro, gente. Então, hoje a gente já tem rações feitas com carne mecanicamente separada. Por exemplo, a Biofresh, a ND. Pode falar de marca aqui? Pode, claro.
virou fresh. Senão a gente fica falando, fica muito jogado, né? E depois os vets não sabem nem o que Não, é bom, indicar, mas né? é bom indicar. Então, por exemplo, assim, a primeira coisa que você tem que aprender, ela é um rótulo, né? Então, vira ali atrás da ração e a primeira coisa que você vai fazer são os ingredientes daquela, a composição da dieta. Então, lê ali, tá? Antigamente tinha uma regra que era assim, o primeiro ingrediente era o que mais tinha dentro da ração. Tá? Hoje não é mais assim, essa regra já caiu por terra. Tanto que vocês vão ver que eles ainda usam uma jogada de marketing, né? Assim, né? Carne mecanicamente separada é o primeiro ingrediente que eles sempre colocam, tá? Então, essas rações melhores, tá? Que tem carne mecanicamente separada. A maioria das rações são feitas de farinha de pena, farinhas de ossos, né? E o que acontece quando é feito de farinha de pena e farinha de ossos? É uma fonte proteica? É uma fonte proteica. Mas a farinha de pena e de ossos, ela tem muito fósforo. E aí, o que a ração precisa fazer? Ela precisa equilibrar isso com o cálcio, porque o cálcio tem que sempre estar mais alto que o fósforo. E aí, ela tem que jogar muito cálcio para dar aquele balanceamento. Então, essas rações que são feitas de farinhas, elas normalmente têm mais minerais. E isso não tem um efeito positivo, né? A gente sabe, não podemos falar que rações causam cálculos. Mas aqueles cães que são propensos a ter cálculos, se você tem um nível de mineral alto, quando a gente tem um nível muito alto de fósforo e de cálcio, a gente pode ter mais propensão a formações de cálculo. Então, eu sempre escolho rações que têm carne mecanicamente separada, né? Que seja carne de frango, carne bovina e tudo. E outra coisa que eu gosto muito são as rações grain-free. E por que grain-free? Porque não tem grãos. Grãos, normalmente, eles têm contaminação de micotoxinas. Micotoxinas são toxinas fúngicas que vão acumulando no fígado e muitas vezes levam até a câncer, né? Então, a gente tirando os grãos da dieta, é bastante interessante que a gente consegue evitar essa contaminação de micotoxinas. Deu para entender essa questão da ração, Fê? Ju, e a questão da proteína? A origem, por exemplo, assim, a qualidade da proteína, ela influencia na produção de serotonina também? Diminui serotonina quanto mais proteína de baixa qualidade? Ou enfim, a origem, a qualidade influencia na produção de serotonina para dar resultado lá na agressão, por exemplo? Que a gente fala, né, que baixa serotonina aumenta a agressão, ou relacionado à coprofagia, tem alguma relação? A proteína? Então, assim, o que acontece aqui? Quando eu uso proteínas de baixo valor biológico, ou seja, proteínas de origem vegetal para cães, por exemplo, né? Eu tirei o filtro, gente, agora vocês vão me ver com a cara sem filtro e sem maquiagem, pronto. Aí fica mais... Deu certo. Fê, você tá aí? Tô aqui. Tá. Então, o que acontece? Quando a gente usa proteínas de baixo valor biológico, que não tem tanta absorção, tudo, o que vai acontecer com essas proteínas? Ela vai causar uma desbiose. Então, as bactérias intestinais, elas não vão estar num equilíbrio bom para aquele carnívoro, tá? E aí vai começar a acontecer o quê? Você vai ter bactérias que não são tão boas assim, e elas não são tão produtoras de hormônio de bem-estar como poderiam ser. Outra coisa que acontece, dependendo do nível da proteína da ração, é uma hipocloridria no estômago. Então, assim, o estômago começa a ter problema ali de não ter um pH adequado. E aí, esse paciente não tem uma digestão ok, e aí o que vai acontecer? Vai ter problema de desbiose intestinal. Na verdade, eu falo que é um ciclo. A gente não sabe se começa com a desbiose, começa com a hipocloridria, aí leva lama biliar, e isso faz com que os cachorros possam ficar agressivos, ansiosos, gente. Ansiedade hoje é incrível quanto a gente tem de ansiedade. E isso tem muito a ver com a microbiota intestinal e a produção de serotonina e dopamina. Legal, bom demais. E a questão do, por exemplo, do aspecto, a qualidade alimentar e a disposição, eu falando aqui de manejo, que aumentar tempo de alimentação e aumentar mastigação, por exemplo, melhora a digestão, melhora a liberação das enzimas digestivas e assim por diante. E, por exemplo, a questão das fezes, da qualidade das fezes, ela é influenciada por isso, falando de coprofagia, por exemplo, lá no final, uma coprofagia por umas fezes com nutrientes, então, com má absorção, má digestão, como é que funciona? Então, a coprofagia, como a gente sabe, tem muitos fatores envolvidos, né?
mas um deles é a desbiose intestinal. Então, toda vez que eu entro que eu pego um paciente que tem problema de coprofagia, a primeira coisa que eu faço uma modulação intestinal. Então, eu sempre começo a usar o protocolo 6Rs, né? Que é aquele: remover, recolocar as bactérias, refazer o epitélio, reinocular as enzimas digestivas. Mas eu sempre começo fazendo uma modulação no sentido: vamos limpar esse trato gastrointestinal? Vamos usar um carvão ativado para dar uma limpada nisso? Perfeito. Depois, o que eu faço? Eu reinoculo bactérias boas, usando probiótico de boa qualidade. Lembrando que probiótico não se usa uma semana, 10 dias. Probiótico se usa 60 dias, 30 dias, tá? Depende do caso. Então, eu sempre uso probiótico de boa qualidade. Eu gosto muito do Microlac, né? Que são cepas matrizes, que não tem outras... tem muito probiótico... Opa! Tem muito probiótico que tem vitamina junto, que não tem estabilidade, né? Então, eu gosto muito do Microlac. Eu uso também glutamina para trabalhar células intestinais, para que elas se juntem, fiquem bem coladinhas umas nas outras e não piore a desbiose. Esse é o começo que eu faço para a coprofagia. Muitos pacientes, 50% dos pacientes, param por aí de comer cocô e não voltam mais, tá? Depois, se esse paciente voltou em 20 dias e ele continua comendo cocô, eu entro com as enzimas digestivas. Dentro das enzimas digestivas, eu gosto muito do Pancrezyme, também da Inovet, né? Eu gosto muito de utilizar ele porque eu percebo, assim, que é tira e queda, né? Tem uma paciente que a cachorra dela ia na praça e comia cocô de gente, cocô de todo mundo que ela encontrasse, ela comia. Comecei a dar o Pancrezyme para ela, ela parou de comer cocô. O que ela fez? Ela parou de dar o Pancrezyme porque ela falou: não vou ficar dando esse negócio. Em 3 dias, a cachorra voltou a comer cocô. Aí ela me chamou, ela falou assim: escuta, Juliana, eu parei o Pancrezyme faz 3 dias e ela já voltou a comer cocô. É tão rápido assim? Por quê? Porque essa paciente, a gente fez a modulação, o intestino dela começou a funcionar melhor, porém ela não tinha enzimas digestivas suficientes. E aí, o que acontecia? Esse cocô, tanto que o dela que saía, não saía muito bem digerido. Aí o cachorro vai lá e quer comer de novo. E aí ele não tem uma absorção boa do alimento. E aí fica faltando alimento. E aí ele quer ir lá e comer o cocô dos outros, do dele. Eu brinco que eles fazem autotransplante de microbiota intestinal, né? Porém, isso incomoda muito o tutor, né, gente? É ou não é, Fê? Demais, demais. Uma das principais reclamações é a vergonha. Os tutores ficam envergonhados. É porque hoje a relação mudou muito, né? Do pet com a família. Ele está mais dentro de casa, Sim. ele está mais participando da alimentação da família, ele está mais dormindo É junto. como se o filho dele comesse cocô na rua. Exatamente. Filho de 4 patas. Essa relação de antropomorfização, ela veio para os cães, né? Então aí tem um sentimento de vergonha. Então por isso que eles... É uma reclamação muito forte, é uma dor muito forte do tutor. E outra coisa, Fê, essa questão, às vezes, da ração, a ração ela demora muito mais para passar no trato gastrointestinal. Então, eu tenho alguns pacientes que, esses que eu falei, eles não quiseram mudar de ração para alimentação natural, mas eu tenho alguns pacientes que saíram da ração e foram para alimentação natural que resolveu também a coprofagia, né? Então, assim, a gente tem que entender que a coprofagia é um problema multifatorial, né? Porém, está muito ligado à área digestiva. Tá. Então, eu sempre falo aqui, Ju, eu sempre foco assim, a primeira coisa que a gente tem que ver, a parte nutricional, pesquisar essa ração, de onde que veio, qual a qualidade, se está comendo mais do que deveria, porque é uma ração de baixa qualidade, ele tem que comer, tem que ingerir um monte para poder saciar. Né? Então, tudo isso tem a ver, né? E olha só que legal que a Ju falou, que a gente começa a entender, olha só que baita parceiro a gente tem, por exemplo, quando a gente é comportamentalista, ter um nutrólogo, um nutricionista do lado para trabalhar isso, para poder um ajudar o outro, porque e vice-versa, né? Nada é uma coisa só, é multifatorial, você falou. Por exemplo, não é um medicamento que vai resolver coprofagia, não é só, né, o medicamento, não é só a ajuste da dieta, não é só, é conjunto de várias coisas, né? O manejo, a disposição, o jeito que alimenta lá dentro de casa, tudo isso. Então é legal a gente conversar com os colegas, e eu falo muito aqui dentro dos meus alunos, do poder da parceria, da indicação, de ter um parceiro do lado. Então, por exemplo, quando a gente tem um cara, uma pessoa, um veterinário, um colega que tem essa especialidade, ajuda demais, demais, demais.
essa comunicação, né, Fê? Por exemplo, assim, hoje eu trabalho com uma dermato, que eu chamei ela um dia, eu já tinha trabalhado, indicado para várias dermatos, aí nunca dava certo, eu nunca dava certo. Eu achei uma que começou a dar certo. E aí eu chamei ela e falei assim, oi, eu sou a Juliana, assim, gostei muito do seu trabalho. Aí eu expliquei para ela, eu trabalho assim, eu sou mais preventiva, mais funcional, eu evito o uso daquela reatividade, né? Usar corticoide, antibiótico, não sei o que, né? Eu falei assim, como é que você trabalha? Aí ela falou assim, nossa, eu sou da mesma visão. Eu falei, então vamos trabalhar assim? Então a gente alinhou. Hoje, gente, pelo menos uns 3, 4 pacientes por semana eu atendo que vem dela e ela vice-versa atende os meus. Nossa, tem um E isso é poder muito gigante. proveitoso, não é? Isso é muito Nossa. proveitoso em níveis até financeiros, gente. Sim, Aí total. você, sendo comportamentalista, você trabalha com um nutrólogo e às vezes trabalha com um endócrino que trabalha junto com um oncologista, né? Então, assim, muitas coisas a gente pode agregar. E aí eu falo assim, gente, você elogiar outro veterinário, por exemplo, hoje foi uma cliente minha e de uma clínica aqui de Campinas, né? E eu sei que a veterinária, ela trabalha muito bem. E aí eu falei para a tutora, eu falei assim, gente, a doutora, ela é muito boa. Ela sabe o que ela está fazendo, ela é estudiosa, ela é assim. E assim, quando você elogia outro profissional, isso é ponto para você, gente. Demais, A demais. O gente, a veterinário gente, tem medo de elogiar, porque ele tem medo de o outro roubar o não cliente, é? né? A gente mostra segurança. Quando a gente indica um colega, primeiro, a gente faz duas coisas. A gente está passando segurança para aquele tutor, dizendo, eu não vou perder você para ele, pode ir lá, ele é confiável. E segundo, você está gerando Exato. valor nessa forma de indicação também. Então, eu estou gerando valor com a indicação, porque muitas vezes, eu sempre falo isso, é óbvio para o veterinário que tem várias áreas da medicina veterinária. Tem cardiologia, endocrinologia, físio, neuro, tudo, todas as áreas. Mas para o tutor não é óbvio. Para a gente é uma gota essa informação, porque é óbvio, Sim, parece óbvio, mas para ele é um oceano inteiro, ele não sabe que tem. Então, quando você falou que exato. tem outra especialidade, muitas vezes ele vai te agradecer só por essa informação de ele saber que existe outro profissional ali para ajudar ele. Isso é duplo valor, né? Que a Sim, gente você quando traz faz indicações. solução, né, Fê? Hoje eu falo que é complicado, porque se você não mandar ele para um endócrino, para um dermato, ele vai descobrir sozinho e vai te perguntar por que você não me mandou, É, né? Por exemplo, assim, outro dia me chamou uma aluna e ela falou assim: ai, Ju, tá surgindo um curso da Angélica, assim, assim, assim. Ela falou: o que você acha? Eu falei, a Angélica é ótima, vai lá e faz o curso dela. Ela falou assim: mas eu tô me sentindo como se eu estivesse traindo você, olha que bonitinha. Aí eu falei, não, você não tá me traindo. Você tá ficando cada vez melhor como profissional e eu vou ter orgulho de ser sua mentora, né? E do mesmo jeito que a Angélica também, porque ela sabe que nós todas trabalhamos muito bem. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque a gente vai indicando um, vai indicando o outro e a gente fortalece a nossa classe. sim. Sabe eu acho assim, sabe o que estragou o médico veterinário, que estraga? Não é que, não estou criticando a graduação, não estou falando mal, afinal de contas, tudo que eu tenho hoje veio da graduação, veio Sim. da universidade, tudo, né, o que eu aprendi, a profissão que eu aprendi. Mas ela deixa o médico veterinário muito amarrado, muito engessado. Ela não fala que é poderoso fazer parceria, fazer indicação, que tem que... Aí o veterinário, ele sai para o mercado de trabalho, ele sai assim, ó, ele sai com medo, com vergonha, se escondendo, inseguro, com um monte de trava, um monte de insegurança, de medo, Né? que vai travando e vai parando ele de crescer. E isso é uma delas, né? A graduação tem um papel muito, muito forte nisso, né? De uma grade curricular ultrapassada, lá de 1940, 1900 Guaraná de rolha. Então, tem tudo isso, né? Que a gente tem que se observar, prestar atenção como médico veterinário. Se está se formando agora, está entrando no mercado de trabalho agora, perfeito, já vai começar do jeito certo. Se formou já faz 30, 40 anos, não tem problema, dá para mudar isso. Observar as oportunidades do mercado de trabalho, prestar atenção Fê, eu no que tenho já uma aluna de chegou lá. 60 anos. Sim, a gente tem alunos aqui também com 30, 40 anos de formado. Sim. Então, e é bonito isso, né? Eles resgatando a medicina veterinária que estava perdida, eles tinham descredibilidade, tinham perdido toda a vontade de fazer aquilo que eles amam, que é a medicina veterinária, Exatamente. por um simples abrir o olho, abrir a mente do médico veterinário para entender que existe oportunidade, existe habilidade, que ele precisa saber que são habilidades simples. Por exemplo, a gente falou várias hoje, né? A parceria, o relacionamento, a comunicação, né? A empatia,
o atender bem, o over delivery, o atendimento, né? Atendimento de excelência, tudo isso são habilidades que a faculdade não ensina. E que bom que os veterinários colegas estão aqui, né, Ju? Se destacando, Sim, desenvolvendo, aprendendo cada vez mais, não parados no tempo quando se formam, sempre buscando algo novo. Isso é muito legal. exatamente. Ah, muito legal, né, Fê? Todo esse assunto é muito bom, né? Então, eu ia falar assim, que toda vez que a gente está em aula, eu sempre procuro trazer essas experiências, né, de carreira mesmo, para os alunos, né, para eles entenderem que existem caminhos, existem muitas oportunidades, né, Fê? Basta a gente estar aberto para isso, né? E buscar e mudar a mente. É o que a gente falou, eu acho que a chave de hoje é o mindset, mudança do mindset. Com relação a frutas, por exemplo, né? Tem frutas que ajudam na digestão, por exemplo. Tem algumas enzimas que elas ajudam. Tem, por exemplo, mamão, abacaxi, essas frutas, com a papaina, bromelaína, elas ajudam na modulação intestinal também? Elas ajudam na digestão e na modulação intestinal ou não? Vamos lá, Fê, vou falar uma coisa aqui que eu não sei se você já tinha ouvido falar ou se já tinha parado para pensar, tá? Cães são carnívoros, tá? O que acontece toda vez que um cão ingere um carboidrato? O organismo dele não entende aquilo, né? Porque é óbvio que ele é acostumado sim a absorver carboidrato, a transformar carboidrato, né? Porém, para ele é muito complicado em termos metabólicos, né? Então, o que acontece toda vez que um paciente, que um cachorro ou até que um gato tem uma carga glicêmica muito alta? Aquele pico de glicemia ele é muito alto, tem uma liberação de insulina muito alta, e a gente trazendo para a prática isso, né, para a clínica isso, o que vai acontecer? Você vai ter todos os efeitos da insulina em excesso, que seria inflamação dos vasos, seria inflamação do corpo inteiro, a não queima de gordura, a obesidade, o estímulo muitas vezes até de células cancerígenas, quando esse paciente tem células cancerígenas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Realmente, mamão tem a papaina, abacaxi tem a bromelina. Porém, eu prefiro 1000 vezes fazer um manipulado com as doses corretas, porque enzimas digestivas, elas vão funcionar a partir do momento que eu tenho a dosagem correta, tá? Então, a gente precisa entender isso. Quando eu dou frutas para o cão, ele vai entrar num processo que chama processo de glicação avançada, tá? Então, assim, quais são as únicas frutas que eu passo para os meus pacientes? Mirtilos, né, que são os blueberries, morango, framboesa, frutas vermelhas, que são extremamente antioxidantes e têm índice glicêmico baixíssimo. Kiwi, por exemplo, que também tem enzimas digestivas muito boas, mas que tem um índice glicêmico mais baixo, tá? Quando eu preciso utilizar realmente de enzimas digestivas, eu mando manipular, mas isso é a minha conduta, tá? Outra coisa que dá pra gente fazer, dá pra gente trabalhar com aquele caroço do abacaxi. É caroço que chama aquilo? Miolo? É o miolo. Miolo do abacaxi. Né? Então, assim, alguns pacientes... Eu tinha uma cachorra que ela era extremamente sensível ao abacaxi. Ela amava abacaxi, mas se ela comesse qualquer coisa de abacaxi, ela vomitava até a alma. Mas eu percebo que os pacientes vão super bem com aquele miolo, né? Também para coprofagia. Eu já tentei várias vezes com os pacientes usar aquele miolo, né? Tipo, 5 centímetros daquele miolo de abacaxi. Nunca deu certo, tá? Não sei qual é a sua experiência com isso. Em compensação, se você faz um composto de bromelina com papaina, às vezes dá super certo, né? Usando as dosagens corretas, né? Então, eu prefiro. Mas então, igual a gente estava falando, né? Não deu certo porque faltou alguma coisa, por exemplo, ali do manejo, né? Às vezes a pessoa não fez certo lá, não ajustou isso dentro de casa, tá condicionado aquele comportamento, um comportamento super condicionado, tá imprintado na cabeça do cão, toda vez que ele faz cocô, ele come, toda vez que faz cocô, ele come, como se fosse uma obrigação de limpeza, do ambiente. Tem tudo isso comportamentalmente falando, né? Por isso que não é só o né? miolo. Eu falo isso das frutas porque é uma coisa que sempre chega para os tutores de todos os médicos veterinários, eles perguntam muito isso, né? Aquele tutor que gosta mais da alimentação natural,
Por quê? Na cabeça dele, fruta é natural e aí eu posso dar um monte. Isso, Fê. E assim, essa é a minha maior briga com os tutores, né? Hoje eu já não brigo mais, né? Você chega numa maturidade que quando o paciente insiste muito, você fala, o cachorro é seu, dá, né? Principalmente para cães obesos, né? Por quê? Qual é a fruta que o pessoal mais dá? Chuta, Fê. Qual que é? Banana. Banana. Opa! Agora apagou a luz aqui. Hoje tá que tá, né? Banana. Banana é uma fruta que tem índice de carga glicêmica extremamente alto. Né? Então, assim, é bom da banana? Não é bom da banana. Banana não é comida de cachorro, tá? Manga, outra fruta com alto índice glicêmico. Não é legal da manga. Não é legal da goiaba, caqui, que são frutas que têm índice glicêmico altíssimo. Ai, mas eu preciso dar uma fruta, senão eu vou ter um pré. Beleza. Aí, assim, dá uma maçã, dá uma pera, que tem índices glicêmicos mais médios. Você pode dar até uma laranja, que muita gente erroneamente fala que laranja tem o pH muito ácido. O pH do estômago do cão, gente, ele gira em torno de 1 a 2. Então, assim, a laranja não é ácida. A laranja tem o pH de 4, né? Então, assim, não é ácida para o estômago do cão. Então, se você for dar, dê essas frutas de médio índice glicêmico. Fruta é comida de cachorro? De novo, é uma pergunta. Se a gente vir para a ancestralidade, né? O cão é um carnívoro anatômico, fisiológico e metabólico. Então, quando a gente entra, lógico que ele vai comer, gente. Cachorro, eu falo assim que ele é tudívoro, né? Porque se tiver de comportamento, né? Se tiver um bolo de chocolate em cima da mesa, o que o cachorro vai fazer? Vai comer tudo, não vai? Então, assim, mas ele gosta. Eu também gosto de pizza, gente. Eu também gosto de parmegiana, né? Então, a gente precisa entender o que é bom para aquele paciente, né? Então, eu vou ficar estimulando glicação avançada toda hora nesse paciente, dando fruta? Porque é muito engraçado, porque as pessoas que dão fruta são as mesmas que dão biscoitos cheios de farinha. Farinha é comida de cachorro. A gente precisa começar a raciocinar em cima disso. Será que isso faz bem para o cachorro? Não é melhor você dar um petisco, tipo um pedacinho de frango, um pedacinho de carne, um ovo, né? Que são proteínas de mais alto valor biológico, né? Então, pão, né? Tem gente que dá pão também. As mesmas pessoas que querem dar fruta, elas acordam e falam assim, eu vou dar só uma bananinha. Aí 10 horas da manhã fala, ai, tadinho, eu vou dar um biscoitinho. Aí vai lá, pega aquele biscoito cheio de farinha, cheio de glúten, que rompe barreira intestinal, que leva a desbiose intestinal. E aí o que faz? Eu tô falando de biscoito de cachorro, hein, gente? Aí tem gente que fala, ai, doutora, mas é integral. É integral e tem glúten. Né? Glúten é disruptor de membrana intestinal, de barreira intestinal. Né? E aí o cachorro tá cheio de alergia, tá se coçando, tá com hipersensibilidade, não sabe por quê. Aí deu carboidrato de manhã, a banana, né? 10 horas da manhã deu outra. Aí chega no almoço, dá a ração. A ração também é um alimento cheio de carboidrato. Por quê? Porque as empresas não conseguem fazer um alimento cheio de proteína. Porque custa muito caro. Claro. Né? Então, aí você tem um paciente que está tendo vários picos glicêmicos o tempo inteiro. Isso leva a diabetes do tipo 2. E a gente não para pensar nisso. E não é, Fê? E um cachorro desequilibrado emocionalmente falando também, porque ele tem vários picos, ele tem várias descargas, ele tem vários níveis de agitação durante o dia, ele é um cachorro desequilibrado, ansioso, agitado, confuso, porque não tem rotina alimentar, então tudo. O legal de trabalhar, Ju, com comportamento é porque a gente tem vamos dizer assim, é mais fácil para um comportamentalista conversar sobre o comportamento do tutor, sabe? Tipo assim, é mais legal isso para o comportamentalista falar sobre o comportamento das pessoas que estão erradas. Porque a gente está falando do comportamento do cão e é fácil para o comportamentalista, para o veterinário comportamentalista, linkar as coisas. O seu comportamento, Dona Maria, de dar o biscoito, de dar a peta, de dar o pão aqui, está influenciando nesse comportamento aqui. Mostrar que um comportamento influencia o outro. Isso que é legal. Muito legal. O Marcos falou assim, a grande maioria não tem uma atividade física regular. E aí vem a grande questão comportamental aqui, né, Marcos, do meu coração. Porque o passeio é uma coisa, é uma crença, é um mito muito grande dos tutores que precisa do passeio para cansar o cão, para
gastar a energia do cão e as pessoas tendem a acostumar o cão na força, acostumar na marra, vai passear. Não, é obrigatório passear, porque ouviram isso a vida toda. E não é assim. Precisa de adaptação, precisa de sociabilização desse cão, precisa de uma inserção na rua de um jeito positivo, para não estressar o cão. Nada adianta querer passear com o cão, querer sair arrastando ele, sair correndo com ele para gastar energia se o cão está estressado, se o cão está ansioso, se o cão não sabe se comportar na rua, se está com medo. É individual, né, Fê? Tem muito, individual. Tem muito medo envolvido na rua, coisas que ele nunca viu na vida, um caminhão de lixo, uma bicicleta, um menino de skate, umas coisas novas para um cão que está começando um passeio, que é tudo, e ser apresentado para ele de uma forma errada, vai vir os traumas, vai vir os medos, as pessoas aí não sabem por que o cão está agitado, por que o cão está ansioso, porque é tudo reflexo da falta de informação. Exato. E a gente está aqui para isso, né, Ju? Com certeza, pra você ter uma ideia. As pessoas acham que gato tem que comer o dia inteiro, né? Esse é outro mito. Meus gatos comem 2 vezes por dia. E assim, tá tudo bem. E ficam muito bem. E olha o que eu fiz aqui em casa, hein? Ó, gatifiquei em casa. Bom demais, vertical, top demais. Não, e aí, assim, o que acontece? As pessoas acham que você precisa alimentar o gato o dia inteiro, que tem que ficar ração lá no potinho, entendeu? Então, assim, não só com gatos, né? Com cães também. E outra coisa, né? Você falou do passeio. E outra coisa que as pessoas confundem também, passeio com exercício físico. Né? Porque, doutora, eu saio 3 vezes por dia, ele tem muita atividade. Aí eu pergunto, você sai 3 vezes por dia como? Ele corre, ele anda? Não, eu pego ele, desço no apartamento e ele vai fazer o xixi dele. Eu falei, mas ele fica cheirando? Fica. Ele falou, ótimo, isso é um ótimo comportamento para cognição, para ele desenvolver e tudo. Porém, isso não é um exercício físico. Sabe aquele cachorro que dá 2 passos e para cheirar? Dá 2 passos e para farejar. Ou seja, é legal para ele, é interessante para ele, porém, não é um exercício físico, né? Exato. E a gente está aqui para orientar. Por isso que o médico veterinário muitas vezes não orienta, porque ele acha que é óbvio ele saber disso, mas ele esquece de falar isso para as pessoas. Tem que falar, gente. A gente tem que repetir várias vezes para as pessoas, para os tutores. A gente tem um ouro nas mãos como médicos veterinários. Por isso que a Ju comentou uma hora, ela falou sobre a concorrência, que não... É porque os veterinários hoje não fazem nem o básico bem feito. Isso é fazer o básico, orientar da melhor forma, né? É importante a gente falar sobre isso. É importante sempre a gente alinhar com os tutores, conversar, orientar. E isso é o nosso papel aqui como médicos veterinários. E o nosso atendimento de excelência é proveniente disso, dessa informação mais completa que a gente faz. É um erro comum do veterinário querer fazer as consultas na correria, querer fazer a consulta na corrida, não ouvir o tutor, e aí ele acaba deixando de passar essas informações que são simples, né? Para a gente é simples, e para ele é uma informação muito valiosa. A Vivi me perguntou assim, não sei se você tem se você leu, da ração com o que possui manga. O que você acha das rações que possuem manga? Então, na verdade, quando a gente vai analisar uma ração, a primeira coisa que a gente tem que ver, possui manga. Mas o quanto de manga que ela possui, né? Então, a gente precisa ver o balanceamento dessa ração. Se o carboidrato, provavelmente, ela não possui uma manga inteira num saco de ração, né? Então, assim, às vezes, o que está acontecendo muito? Jogadas de marketing das empresas. Como é uma tendência mundial as pessoas começarem a utilizar, a verem tudo que é mais natural, né? Tanto que você vê petiscos naturais. A hora que você pega o rótulo, você vê que não tem nada de natural, né? Então, quando você vai ver uma ração com manga, para um leigo, nossa, que legal, é natural, tem manga, né? Então, isso é muito mais uma jogada de marketing, no meu entender, né? Que, tem coisa natural aqui dentro dessa ração, então eu vou comprar. E aí você tem toda a análise do rótulo, quanto de carboidrato que tem nessa dieta. Porque se tiver muita manga, também tá péssimo, né? Mas não é o caso, né? Eles colocam mais como um ingrediente de chamar atenção. A gente vê hoje já rações com alimentos funcionais. Manga eu não entendo por que alguém faz uma ração com manga, né? Porque ela não é um alimento funcional, ela é um alimento cheio de carboidrato e não sei qual foi a jogada de marketing, mas talvez isso, um alimento natural dentro das pessoas. É comum das pessoas. Mas, por exemplo, manga e banana, por exemplo, aí vai ter ração de manga. Banana. Agora, por exemplo, um alimento funcional extremamente incrível é o mirtilo, né? Então, hoje você já vê rações que tem blueberry,
né? Porque ele tem as astaxantinas e todos aqueles antioxidantes incríveis. Tem uma ração Fitpets também que tem romã. Romã tem ácido elágico, né? Eu não sei, porque eles não colocam quanto tem ali de romã, ou quanto tem de ácido elágico. Eu não sei se eles usam os alimentos funcionais na dosagem correta, né? Porque segundo a Flávia Saad, uma professora que eu tenho que é muito incrível mesmo, ela fala o seguinte, alimento funcional das duas uma. Ou você usa na dose correta ou você não usa, né? Porque assim, você pôr lá só para inglês ver que está no rótulo também não é uma coisa legal para quem formulou, né? Então eu acho bastante interessante isso. Se for usar como alimento funcional, que use na dosagem correta, né? Mas infelizmente a gente não tem acesso a esses dados, né? Talvez se ligar na empresa, eles poderiam falar o quanto de romão, o quanto de ácido elágico, né? Talvez, não sei. Aqui a pergunta do Marcos, ele fala sobre os legumes. É a mesma questão, né, do índice glicêmico, batata doce, ele falou que as pessoas gostam. Não, é assim. Batata Vamos doce, falar cenoura, uma coisa. beterraba, Tá. com proteína. Legumes é uma coisa e raízes são outras, tá? Então, isso é uma coisa muito importante da gente diferenciar, tá? Então, batata doce não é legume, gente. Batata doce é uma raiz. É um carboidrato bastante glicêmico, né? Então, a gente vai usar batata doce quando eu vou usar ela para balancear um alimento. Para um cachorro que já come ração tem muito carboidrato, gente. Então, assim, tá dentro das requisições, dos níveis do FDA, do RNC, está, mas tem muito carboidrato, tá? Um cachorro tá comendo 30%, 40% de carboidrato dentro de uma ração. Se você coloca banana, biscoitinho, tem gente que põe batata doce na ração, gente. Pelo amor de Deus! Se for para usar alguma coisa na ração, que você use um frango, uma carne, para aumentar a proteína, tá? E não o carboidrato. Cenoura é um índice glicêmico mais ou menos, mas é um alimento que tem muito gatilho inflamatório de coceira, tá? Tem que tomar muito cuidado com animais que coçam. Beterraba tem muito ácido oxálico, tomar cuidado com cães que têm tendência à formação de cálculo de oxalato, né? Então tem que tomar muito cuidado com os alimentos. Agora, você quer usar um alimento neutro, por exemplo? Usa um brócolis, antioxidante, cheio de fibra, cheio de água, não é um carboidrato pesado, né, daqueles cheio de glicose, tem carga glicêmica baixa, usa chuchu, usa abobrinha. Então, aí sim, aí eu concordo. Agora, frutas não, batata doce não, batata. Tem gente que põe arroz na ração, gente. Pelo amor de Deus, porque arroz é carboidrato puro. Colocou na ração que já tem muito carboidrato. Aumentou o carboidrato da dieta lá em cima. Péssimo isso, né? Tá dando para entender isso? Sim, claro, claríssimo. Perfeito a explicação. A gente fala também da quantidade, né, que é importante. Agora você fala, o equilíbrio, né? Aquela frase que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Por exemplo. Vamos falar disso aqui nessa pergunta, Fê. Qual? Olha aqui, vísceras in naturas cozidas são interessantes? Depende. A resposta para perguntas individuais, assim, para perguntas aleatórias, assim, sempre depende. Por quê? Com o que você vai usar vísceras? O que tem aquele cachorro? Se você usar uma quantidade de fígado muito grande, você estoura a quantidade de cobre desse paciente. Cobre é tóxico, né? Então, assim, eu vou usar fígado. Tá bom. Vou usar um rim. Tá bom. Mas quanto de rim você vai usar? Quanto de fígado? Hoje a gente tem software que a gente calcula direitinho quanto de cobre esse paciente está comendo por dia, quanto de proteína, quantos são os aminoácidos que ele precisa. Então a gente calcula tudo isso. Aí você pega um alimento que nem o fígado que intoxica. Eu estava num congresso de modulação intestinal de humanos, uma moça falou assim para mim: eu acho que eu matei a minha cachorra. Eu falei, por quê? Aí ela começou a me contar dos sintomas que a cachorra dela morreu. Aí ela falou dos sintomas. Eu falei assim, escuta, sua cachorra lambeu tinta? A sua cachorra... E eu fui começar... Parecia muita intoxicação por cobre. Ela falou assim, todos os dias eu dava um bife desse tamanho de fígado para minha cachorra. E eu acho que eu matei a minha cachorra. Eu olhei para a cara dela e fiquei tão sem graça, porque realmente parecia muita intoxicação por cobre. E o veterinário não pegou e ela se ligou. O Marcos está falando, aí vem a diarreia crônica. Pode ser, tá? O fígado, quando ele está um pouquinho em excesso, ele começa a dar fezes com muco,
né? Mas quando ele passa desse excesso, né, de chegar um nível de dar um bife de fígado, é intoxicação por cobre. E vitamina A também intoxica, tá? É uma vitamina lipossolúvel que, se não tiver na dose correta, também intoxica, tá? Então, excesso de vísceras, vitamina A e cobre é um problema. Bom demais, bom demais. É isso aí. A dosagem, né? Bom demais. Qual víscera é melhor? Essa pergunta não dá para te responder. É o que eu falei, isso é muito individual. Qual é o paciente? O que ele tem? O que ele não tem? Quais são as afecções que ele tem? Ele é saudável? Ele não é? Não dá para responder essa pergunta assim. É muito aleatória, né? Tipo, qual víscera é melhor é complicado. Como ler fórmulas nas embalagens? Você vai virar atrás e lá está escrito assim, composição do produto. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler a composição do que é feito aquele alimento. Isso serve para alimento de gente também, tá bom, gente? Isso serve para alimento de gente também. Se você começar a ler ali atrás e tiver um monte de coisa que você não conhece, que você não sabe o que é, um monte de letrinha estranha, BHT, BHA, INS, não sei o que, não sei o que lá, aquilo ali você pode jogar no lixo, que não é bom, tá? Então, assim, quanto mais alimentos naturais e que não forem químicos, melhor é. E aí, assim, né, no meu curso eu explico muito bem isso, como que você vai ler também a porcentagem dos carboidratos, das proteínas, por que que uma é boa, por que que a outra não é boa, né? Então, assim, isso aí tem toda uma explicação, né? E os bifinhos de fígado? Depende, você tá falando daqueles bifinhos ou você tá falando de snacks de fígado? A carne é melhor fornecer crua? Depende. Depende. Tem paciente que não aceita carne crua, gente. Não aceita digestivamente, tá? Para mim, o melhor alimento seria o cru. Para mim. Só que isso é individual. Às vezes você tem um paciente, tem um tutor que é vegano, por exemplo. Você vai falar para ele dar carne crua pro cachorro dele? Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar o paciente funcionalmente, como um todo, não como ele isolado, né? Será que esse tutor está disposto a dar carne crua? Será que esse paciente tem estômago, um pH de estômago próprio para isso? Será que ele não está imunossuprimido? Então, tudo isso é muito individual, não dá para generalizar nada, tá? Bom demais. Sabe como é que vocês descobrem isso, turma? Conversando com o tutor. Anamnese. A gente esquece na anamnese, esquece de perguntar e pelo tempo corrido na consulta, quer fazer as coisas na correria, acaba daí não pegando essas coisas, né? Igual do fígado lá, essas coisas que são importantes. E o legal do comportamento aqui que a gente faz atendimento de recorrência, faz atendimento semanal, por exemplo. Não é uma consulta comportamental que eu vou lá, viro as costas, passo o psicoativo e nunca mais vejo o paciente. Não, semanalmente eu estou lá visitando aquela pessoa e aí eu tenho tempo de perguntar, eu tenho tempo de conversar. A gente cria relação com as pessoas, com os tutores. E aí, muitas vezes, não é nem o tutor que conta. Às vezes ele deu o pão, por exemplo, e escondido, ou qualquer outro comportamento. Por exemplo, às vezes bateu no cachorro, ele tem vergonha de contar que o cara deu bronca no cachorro, aí quem conta é o funcionário da casa, por exemplo. A gente pega essas coisas. O filho, o marido. Porque é relacionamento, é tempo, a gente está ali o tempo todo se relacionando com a pessoa e mostrando que está ali para resolver realmente o problema, né? Que bom que você conseguiu disponibilizar o seu tempo para vir aqui com a gente nesse bate-papo, foi muito gostoso, foi muito proveitoso aqui para todo mundo, para os veterinários que estão começando, já se formaram, querem aprender cada vez mais. Sigam a Juliana lá, Juliana Franzo, .vet, como é que é? Juliana Franzo. Tem um perfil. Tá bom? Com certeza. Juliana do meu coração. Fê, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. De verdade, muito bom mesmo. Um bate-papo ótimo, né? Live topíssima. Bom demais. E vamos fazer mais. Vamos sim, Ju. Valeu, gratidão. Gravação. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos. Tchau, tchau, Vete.